Boa noite, pessoas. Confronto Revista, cá estou eu de novo. Este é o número 4. Pessoas, quero trazer algo para vocês que é, para mim, inspirador. Quentin Tarantino, Festival de Cannes, mês passado, trouxe 2 lições. E essas 2 lições, para mim, valem ouro. Quentin Tarantino, perguntado pelo crítico francês Michel Simet sobre qual o melhor caminho que ele poderia, que alguém poderia dar para fazer filmes, começar na vida cinematográfica, disse Quentin Tarantino respondendo a essa pergunta: bem melhor do que entrar numa escola de cinema e pagar uma pequena fortuna pela experiência, é você partir para fazer seu próprio filme, mesmo sem dinheiro ou estrutura, pois esta será de fato a sua escola de cinema que você jamais fará. Primeira dica então, faça você mesmo. Não espere o mundo mudar. Faça você mesmo. A segunda dica, pessoas, acontece quando Quentin Tarantino explica a seguinte situação. Num determinado momento de sua carreira, que recém começava, ele participou de um laboratório de diretores. E nesse laboratório de diretores ele apresentou uma cena sem cortes, num plano só, e que foi considerado pelos 2 diretores na época que estavam, patrocinando essa oficina, foi considerado horroroso. Ele, no momento, saiu dali e ele disse que ficou preocupado, passou a andar sozinho, pensando, abre aspas, Quentin Tarantino falando, ok, eles não gostaram, mas eu estou querendo experimentar. E sabe de uma coisa? Eu gosto da minha cena. A partir daí, ele acabou tendo uma nova leva de consultores numa outra oficina, e os 2 diretores da nova leva na nova oficina começaram a chamar ele de gêniozinho, por causa daquele mesmo trabalho que tinha sido desprezado anteriormente. Segunda dica do Quentin Tarantino: a primeira é faça você mesmo. A segunda, siga seus instintos. É exatamente isso o que eu penso a respeito de todas as atividades das quais eu me dedico. Eu, na minha vida privada, digamos assim, vou fazer uma confissão para vocês. Eu decidi, num determinado momento, que eu queria ser professor. Estudei na Faculdade de Direito. Faculdade de Direito, pessoas, geralmente é um lugar onde pessoas de estirpe, pessoas de pedigree, ou seja, pessoas que têm pais, parentes na advocacia, costumam colocar os seus filhos. Pois bem, eu era um sujeito na Faculdade de Direito, não conhecia ninguém, não conhecia nada de Direito. Resolvi fazer Direito. Fiz Direito, me tornei professor de Direito. Primeira atividade que eu exerço, professor de Direito. Sem pedigree, faça você mesmo. Segunda atividade que eu me meti nesses poucos tempos, nos últimos dias, empreendedorismo. Nunca fiz administração. Comecei a fazer empreendedorismo. Faça você mesmo. E agora, quem diria, sem diploma de jornalismo, estou aparecendo na TV, virei apresentador de TV. Pois bem, faça você mesmo. Quentin Tarantino, para mim, é inspirador por isso. Mas não é só por isso. O Siga os Seus Instintos também está aqui nesse programa. E como eu sigo meus instintos? É o seguinte, pessoas. Não faltam críticos a me dizerem o seguinte: louco, és louco. Assumir um programa de TV, bancando jornalista, sem ser jornalista, e mais, assumindo uma postura ideológica considerada como direitista. Louco. Eu digo, não, estou seguindo meus instintos. E o que meus instintos me dizem? Eles me dizem o seguinte: que existe um público que quer ser ouvido. Um público de classe média que não aguenta mais ver todos os meses os seus bolsos sugados por esse maldito Estado que promete para esse mesmo público. E 2, essa mesma classe média ver a sua concepção moral
que preza e que zela simplesmente pela família, se esvair esgoto abaixo no meio desse monte de bandalheira que nós vemos todos os dias nos agredindo por atitude, sim, ideológica de alguns grupinhos que querem, porque querem destruir com a concepção tradicional das coisas. Pessoas, é por seguir os meus instintos que eu estou aqui defendendo algo muito simples: liberdade e segurança, para que cada um de nós possamos simplesmente levar nossas vidas com nossas famílias, de modo como a civilização ocidental sempre levou. Pessoas, aqui começa Confronto Revista. E nada mais natural do que hoje, já que estamos falando do talento Quentin Tarantino, é irmos direto para o Confronto Revista, pelo autor que hoje o Marcos Boeira vai resenhar. O autor chama-se Eric Voegelin. Eric Voegelin, e a obra chama-se Autobiografia Intelectual. A autobiografia intelectual de Eric Voegelin é inspiradora porque Eric Voegelin era um sujeito que, sim, fazia ele mesmo acontecer as coisas e, sim, seguia seus instintos. Meu nome é Marcos Boeira e estamos no Confronto Cultural. Hoje eu estou aqui com um clássico de um autor famoso do século XX. Trata-se do Eric Voegelin, uma obra chamada Reflexões Autobiográficas, que foi traduzido por Maria Inês de Carvalho e publicado recentemente pela Realizações, editora paulista. Eric Voegelin, um dos clássicos da ciência política e da filosofia no século XX, no sentido de fazer uma retrospectiva da sua vida intelectual e das suas descobertas ao longo de sua vida como cientista e como filósofo. Então ele vai demonstrar no livro de que maneira ele foi, ao longo do tempo, aprofundando a sua teoria acerca da política e acerca da realidade. E, para chegar a esse resultado, ele atravessou uma longa jornada de estudos, de modos de observar a realidade. Muitos eventos interessantes aconteceram ao longo de sua vida e da vida de sua esposa. Por exemplo, ele foi perseguido pelo regime nacional-socialista. Quando morava em Viena, na Áustria, foi perseguido pela Gestapo, a polícia secreta do nacionalsocialismo. E, diante desse fator, teve que migrar necessariamente para os Estados Unidos da América. Chegando nos Estados Unidos da América, no sentido de aprofundar o seu pensamento, ingressou na Universidade de Harvard, primeiramente, e depois passou por diversas universidades americanas, passou por diversas fundações, dentre os quais a Fundação Rockefeller, para então chegar até a Universidade